continuidade às nossas atividades. Temos muitas palestras, muitos painéis ao longo do dia de hoje, com muita informação de valor para o mercado de tecnologia, focado na área da saúde. Agora a gente vai apresentar para vocês um case sobre a informatização assistencial SPDM, utilizando de boas práticas e padronizando processos. E a gente traz convidados aqui presenciais. Queria apresentar, enfim, e dar as boas-vindas ao Breno Martins. Seja muito bem-vindo. Ele é da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Seja bem-vindo, obrigada. Por favor, pode sentar para a gente fazer o nosso painel. Na sequência, eu chamo a Cristiane Beta, também da SPDM. Seja bem-vinda ao nosso evento. E para concluir o nosso painel, a Elizabeth Akemi. Seja bem-vinda também, ela da SPDM. Então, todos muito bem-vindos no nosso Philips Connect Day 2020 Digital Edition. Um excelente painel para vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecendo aqui a oportunidade de estar participando desse evento. Vamos trazer um pouco aqui da nossa experiência, né? O trabalho que a gente vem fazendo na SPDM. É um processo, né, que a gente vem há anos, aí a SPDM ela já tem uma vertente, né, de caminhar junto à informatização. É um dos pilares aqui da presidência e das diretrizes da SPDM. E quando nós iniciamos esse novo processo, né, de informatização, nós identificamos que para agregar mais valor, para realmente traduzir na assistência a qualidade proveniente de tecnologia, algumas ações precisavam ser feitas nesse caminho, né? Então, primeiramente, antes de começar a apresentação propriamente do case, gostaria de passar a palavra para a Beth Akemi, que é a nossa diretora de enfermagem corporativa aqui, para que ela apresente um pouco aí da SPDM, né, de como que a SPDM se organiza, a participação dela na sociedade, como ela se construiu, para que a gente possa seguir aí sim com a apresentação do case da SPDM. Bom dia a todos. Queremos agradecer a Philips pelo convite e parabenizar pelo evento Connect Day. E a oportunidade de apresentar a nossa experiência da implantação do prontuário eletrônico do paciente e o sistema TASI da Philips. A SPDM ela é uma associação sem fins lucrativos, filantrópico, e ela foi fundada em 1933 para gerenciar o Hospital Universitário da Escola Paulista de Medicina, que foi fundada neste ano. Então, a SPDM ela tem o mesmo tempo da Escola Paulista de Medicina. Após esse período, foi também inaugurada a Escola Paulista de Enfermagem e foi federalizado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Só que a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem foi federalizada, mas a SPDM, como uma entidade particular, privativa, ela continuou gerenciando o Hospital Universitário, que é o Hospital São Paulo. Ela tem como missão, além de gerenciar o Hospital Universitário, fazer gestão em parceria com entidades públicas, como responsabilidade social. E ela é uma entidade que estamos agora, além do Hospital Universitário, estamos com 39 unidades da SPDM, que é um segmento afiliadas de instituições de saúde gerenciadas pela organização social, e além do PAS, que faz também gestão de saúde na atenção primária. Temos inúmeras distribuições de 124 milhões de medicamentos, 29 milhões de exames de apoio à decisão do médico, consultas médicas chegamos a 16 milhões, a não médica tem 3 milhões, e temos cadastrado como usuário que o nosso atendimento é 100% SUS, do Sistema Único de Saúde, e temos 2.800.000
usuários cadastrados. Breno, vamos continuar. Deixa eu só falar uma coisa. O prontuário eletrônico é muito importante para nós, usuários assistenciais, profissionais assistenciais, principalmente no auxílio da tomada de decisão nas melhores práticas assistenciais. Obrigada. Perfeito, Beth. Então, aqui complementando, né, o tamanho da instituição, hoje a SPDM Afiliadas, que é essa vertente da SPDM da qual nós fazemos parte, ela é composta por 15 hospitais, 10 ambulatórios, 6 farmácias de alto custo, 2 prontos-socorros, 2 CTIs, laboratório de análises clínicas, mais de 40 UBSs, nas UAIs a gente está falando de 60 unidades em Uberlândia, temos várias unidades com foco em saúde mental e recuperação, temos o projeto ProRede na área da educação, creches também, e temos agora também uma faculdade da SPDM. Todo esse universo é o que nós temos a missão aí de informatizar e levar a voos maiores aí de tecnologia, né? Falando especificamente da estrutura de TI que está embarcada nesse cenário, nós estamos falando de 18 mil usuários conectados, 10 mil contas de Office, 11 mil computadores, 5 mil sessões ativas do TASI em média, 1,6 petabytes de dados, temos um data center centralizado de todas as unidades, 300 servidores virtuais e 2 servidores de banco Exadata, tá? Essa é a nossa estrutura de TI para dar suporte nisso. Então, quando nós tivemos o desafio, né, de entrar nessa gestão aí e participar desse processo de capacity e maximização das tecnologias na SPDM, a primeira pergunta que nós fizemos, né, entre nós foi onde nós queremos chegar, né? E onde nós queremos chegar leva a nossa missão, que é trazer uma assistência melhor para o paciente. Hoje a tecnologia ela tem um impacto direto nisso, porque ela permeia que tempos sejam acelerados, acesso a mais informações sejam possíveis, os dados estejam estruturados e possam ser capazes de apoiar na tomada de decisão. E para que a gente chegasse a esse nível, né, e pudéssemos discutir indicadores, BI, Data Lake, como que esses dados vão, de fato, fazer estudos científicos, apoiar em decisões e pesquisas, e no próprio dia a dia, na tomada de decisão das unidades, a gente precisava identificar o cenário onde a gente estava para saber onde a gente quer chegar. Nessa análise, a gente identificou que a gente tinha os processos de back-office, contábil, financeiro, administrativos bem padronizados, sistemicamente. Então, eles estavam traduzidos dentro do sistema da maneira correta como eles ocorriam na prática. Estavam estruturados, documentados e refletidos dentro do sistema, que era o próprio TASI. Tanto que essa parte do TASI ela estava implantada em todas as unidades afiliadas de maneira satisfatória. Nós identificamos também que, nos processos assistenciais, nós tínhamos uma padronização como gestão. Então, existiam os processos padronizados na instituição, mas eles não se traduziam no sistema. Então, não existia uma padronização e um reflexo dessa governança dentro do sistema de TASI nosso aqui da SPDM Afiliadas. As regras de negócio elas eram diferentes entre as unidades, não existia um padrão entre elas traduzido no sistema. Existia uma subutilização de módulos, então a gente usava muito pouco da capacidade do TASI e, paralelamente, usava sistemas adicionais ou mesmo controles manuais para fazer gestão do que o TASI poderia nos oferecer e tinha disponível dentro dele. Muitos sistemas paralelos, então, na tentativa de resolver problemas, sistemas eram contratados de forma avulsa, onerando tanto a parte orçamentária quanto a governança que se tem da TI dentro da instituição. E 70% das unidades, né, então, daquele universo que nós tínhamos, estava somente com o back-office contábil financeiro implementado, sem a parte do PEP. Então, esse foi o cenário que nós encontramos quando a gente assumiu essa nova gestão, né, esse novo desafio, no começo desse ano de 2020. Tá? Então, a primeira coisa que nós fizemos em conjunto foi um diagnóstico do porquê que a gente não tinha ainda chegado
no caminho que a gente gostaria. E não no sentido de ver o passado como crítica, mas de aprender com as lições e poder desenvolver os próximos passos que nos levariam aos nossos objetivos no menor tempo possível, mantendo a qualidade, né? Feito isso, nós conseguimos montar um cenário. Então, o que nós queremos? Aonde que nós queremos chegar, né? Foi a segunda etapa dessa discussão. Manter os processos de back-office padronizados, né? E maximizar, verificar outras coisas que poderiam também ser padronizadas dentro do TASI na parte de back-office também. Padronizar os processos assistenciais dentro do sistema, ou seja, traduzir para dentro do sistema toda a inteligência e governança que já era nativa da SPDM, e isso pudesse acontecer na operacionalização do sistema de gestão. As regras de negócio precisavam estar padronizadas também, de forma uniforme entre todas as unidades afiliadas. A implementação plena dos módulos assistenciais, então a gente usar todos os módulos na sua plenitude, com a sua capacidade máxima. Eliminar os sistemas paralelos sempre que possível, né? Isso é uma coisa também importante no sentido de governança, né? Quanto mais sistemas a gente tem para administrar, e a LGPD vai vir muito, já veio, né? E vai refletir muito isso, mais difícil é a governança sobre eles. Então, o que a gente precisa também é, obviamente, mantendo a operabilidade, né, da empresa, mas a gente precisa reduzir o número de sistemas para que a gente tenha uma governança mais fluida no dia a dia e consiga administrar isso melhor. E 100% das unidades com o PEP implantado também era um outro desafio aí para a gente fazer, e era o objetivo principal do nosso presidente, né, do Dr. Nassimi, nessa gestão que a gente iniciou juntos aí nessa caminhada. Tendo o cenário atual e o prospecto, né, onde nós queríamos chegar, nós elaboramos um plano diretor com diversas ações que nos permitiriam chegar a conclusão desse desafio, né? Primeira coisa que nós fizemos foi a elaboração de um comitê de TI que tivesse um empoderamento e tivesse uma capacidade, tanto a inteligência, porque foi esse comitê que foi composto por pessoas que padronizaram, que estavam desde o início da fundação da SPDM, da parte das afiliadas, que criaram as rotinas, os processos e toda essa governança que existia no negócio, né? Este comitê foi criado numa equipe multidisciplinar, formado por administração, pela TI, pela enfermagem e pela camada médica, de modo que nós conseguíssemos estruturar os padrões e traduzir no sistema toda essa governança que existia intrinsecamente implantada na instituição, né? Então, esse comitê ele tem a missão de decidir qual que é o padrão, tomar as decisões que sejam comuns a todas as unidades, né? Porque sem essa padronização fica muito difícil a gente ter governança sobre a implantação. Fica difícil implantar e fica difícil sustentar. Então, esse comitê ele define as regras, os caminhos a serem seguidos e a implantação executa o que foi definido nele. Então, essa foi a primeira medida que nós tomamos para chegar a isso. Essa governança sobre os processos assistenciais, onde foram criados os padrões. Então, os ambulatórios têm um padrão de atendimento, vão estar exatamente iguais em todos os hospitais. Centro cirúrgico, da mesma maneira. Se tiver maternidade, que é um serviço que não tem em todos, mas onde estiver, tem que estar igual. CCIH tem que estar igual. Toda a parte de atendimento, de preparo, qualquer decisão que seja tomada sistemicamente com base na governança, tem que estar de forma uniforme e padrão em todas as unidades. Então, essa foi a primeira premissa que a gente definiu aqui com esse comitê e estruturou qual que seria essa maneira assistencial. Então, nós passamos a ter, além do padrão administrativo, a gente passou a ter o padrão assistencial nesse momento também. Definimos também que nós tínhamos na SPDM várias plataformas do TASI implantadas. Então, a gente tinha desde a Delphi, que era a mais antiga, até a Java, e algumas unidades já prospectando entrar com HTML. Nesse momento, nós, juntamente com a Philips, aceitamos o desafio de padronizar tudo em HTML. Então, nós definimos aqui que nossa implantação seria somente em HTML,
respeitando alguns módulos que precisam se manter em Java, principalmente do back-office, mas a grande parte do sistema já estava em HTML, e tudo que fosse possível e tivesse pronto para ser implantado HTML seria a decisão estratégica da SPDM de colocar. Então, uma decisão que foi tomada foi uniformizar a plataforma que seria implantada na SPDM nesse novo desafio. A gente também entendeu que, devido ao tamanho desse projeto, a gente está falando de 18 mil usuários, 47 unidades, se for falar de funcionários com prospecção de entrar no sistema, a gente vai ter falando de 32 mil funcionários na SPDM afiliados. Então, um projeto desse tamanho, para dar certo, ele exigiria uma parceria direta entre a SPDM e Philips. A gente precisava desse contato próximo com a Philips, a gente precisava desse suporte no dia a dia, e que o barco é um só, né? Então, a gente precisa que todos estejamos no barco lado a lado. É um projeto muito desafiador, era uma plataforma nova para a SPDM, de certa maneira nova até no mercado, né? E a gente precisava dessa proximidade com a Philips para poder fazer isso acontecer. Então, uma outra decisão estratégica que a gente tomou foi firmar um contrato de parceria diretamente com a Philips, em que a Philips prestasse suporte para nós, tanto na sustentação, na construção desse ambiente novo HTML, que também foi feito em parceria com a Philips, e na implantação. Então, essa foi uma outra vertente que fez parte do plano diretor aqui da SPDM. A gente migrou e desativou grande parte dos sistemas paralelos e estamos ainda no caminho para isso, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, tudo que nós identificamos, que eram sistemas que módulos da Philips atenderiam às necessidades da SPDM, nós retiramos de sistemas paralelos e, durante a implantação, isso já foi assumido pelo próprio TASI, indo também naquela questão de governança e de uniformizar os sistemas dentro do TASI. E 100% das unidades com o TASI implantado, tá, na parte assistencial, também era uma diretriz aqui da SPDM, e o desafio ele é, de certa maneira, grande, né, porque a gente tem um prazo de 12 meses para fazer isso, né, do início ao fim. Então, o projeto começou em maio, no meio da pandemia, exatamente com o hospital de referência de Covid, que precisou ser implantado no pico da pandemia, e com todos os desafios que eram inerentes a uma implantação, mas agregando ainda a questão do próprio Covid, era um hospital de referência em Covid. E nós conseguimos fazer, juntamente com a Philips, aí, foi o primeiro hospital HTML que a gente subiu em produção. Integração completa de laboratório, item a item de outros sistemas, que a integração também era um item que precisava de um desenvolvimento maior aqui na SPDM, que os sistemas tivessem essa interoperabilidade. Fechamos também com a Philips a solução de PACs e imagem com a Carestream. Nós tínhamos uma solução de PACs híbrida aqui, então não tinha um padrão, tinham várias soluções aqui na SPDM, e a gente entendeu também que, por ser uma parte extremamente relacionada ao modelo de gestão, precisa também estar dentro de um padrão. E a partir do momento que nós tivemos a informação, né, de que a Philips ia ter a Carestream sobre a demanda dela, a gente também fechou essa negociação para que estivesse uniforme a parte de imagem também, junto com o sistema de gestão. Certificado digital, né, com o duplo fator de autenticação em cloud, já também seguindo a LGPD, já era um novo desafio que a gente queria fazer, que entra também numa outra parte do plano diretor, que vai em relação ao paperless, a um caminho que a gente quer seguir aí até para alcançar certificações RINS, que é o objetivo aqui da SPDM afiliadas também, tá? O beira-leito, que era uma realidade distante, né, para nós naquele momento, e a gente também já pensou nessa parte, tanto para atender esse plano de paperless, quanto também para facilitar a operação e assistência e ter o TASI realmente funcionando ali no seu nível máximo, tá? E isso é o que vai permitir a gente estruturar indicadores, dashboards, BI, porque não adiantava a gente discutir isso antes com um sistema despadronizado e que não nos desse os números e a qualidade que a gente precisa para chegar nesse ponto. Então, o plano diretor ele tem 12 meses de uniformização do sistema de gestão e padronização,
E a segunda etapa é exatamente a gente tratar de BI, de indicadores, de BSC e ir subindo nisso. Só que sem essa base montada, não adianta a gente discutir BI, essas coisas, porque o BI depende da qualidade dos dados e de um padrão estruturado para funcionar bem. E como mencionado aqui já em várias palestras no próprio Connect Day, a própria pandemia ela fomentou muito a telemedicina e o teleatendimento. Foram duas demandas que a SPDM já tinha uma vertente forte, nós já tínhamos uma telemedicina extremamente bem implantada na microrregião, de médico para médico, que era o que a legislação permitia na época, com a liberação da possibilidade de você fazer médico-paciente, nós também habilitamos essa função dentro do TASI junto com a Philips, que nos foi trazida. Até era uma inovação naquele momento, o TASI ele não tinha isso, surgiu nessa pandemia. Na hora que nos foi apresentado, a gente prontamente aceitou esse desafio, porque a gente tinha certeza que era uma demanda que ia acontecer. E indo ao encontro, né, do caminho de que a gente queria ter tudo dentro da mesma solução, nada faria sentido maior do que ter a própria teleconsulta dentro do TASI também. Tá? E ela está estruturada, e a primeira unidade inaugural começa exatamente amanhã, em Mogi, já funcionando com teleatendimento médico-paciente via TASI. Tá? A vantagem, né, além de tudo, é que você não tem integração entre sistemas, e o médico utiliza o próprio TASI, que ele já usa no dia a dia, para fazer a consulta. Então, isso também é fundamental, porque o médico já está acostumado com aquela plataforma. Ele não tem que ser capacitado em mais um item que ele precisa ter no dia a dia dele. Para ele, passa a ser algo normal. Em vez de ele atender presencialmente, ele vai chamar o paciente numa tela e vai prescrever, vai fazer receita, vai fazer tudo o que ele precisa dentro da plataforma que já é de usabilidade do dia a dia dele. Tá? Então, esse era o plano diretor da SPDM, né, para atingir esse objetivo. A gente está exatamente neste caminho, tá? Desde maio. Algumas considerações importantes também, tá? Para que isso desse certo, nós entendemos que a gente precisava criar um núcleo de TASI específico dentro da SPDM. O TASI hoje ele é o principal negócio de TI da SPDM, e por que não dizer um dos principais também administrativos e assistenciais, porque ele é o uso do dia a dia. Todas as áreas hoje elas trabalham com o TASI. A inteligência no ponto de vista tecnológico da SPDM está em 80%, 90% dentro da ferramenta TASI. Então ela exige também um comportamento de TI administrativo com uma dedicação exclusiva a ela. Então a gente montou um núcleo com especialistas em TASI, com uma gerência específica que cuida especificamente do TASI dentro da SPDM, que era uma coisa que não existia antes. Esse núcleo também ele tem a função de implantar, juntamente com a Philips, e de sustentar. Então, como ele faz parte da implantação, a sustentação fica muito mais simples, porque ele já tem as regras de negócio, ele aprendeu como é que faz, ele estava no dia a dia da implantação, então ele fez. Não é alguma coisa que ele ouviu falar e vai ter que dar suporte depois. Então, no nosso modelo de negócio que a gente entendeu ser o melhor caminho para a SPDM naquele momento, seria montar um núcleo multitarefa que tivesse capacidade tanto de implantar quanto de dar sustentação à SPDM. A gente revisou os cadastros, estamos nesse processo. Esse processo é um processo árduo, tá? Grande parte do TASI, o sucesso dele é cadastro, tá? Acho que eu te diria que mais de 50%, 60% do sucesso de implantação de um sistema é a parte cadastral e de regras de negócio. São esses dois elementos que garantem. O cadastro tem um peso enorme nisso, tá? Porque é ele que vai determinar a qualidade do dado, a usabilidade do médico. Um cadastro correto facilita a operação. A maioria das queixas que nós tínhamos eram de cadastros que não estavam bem feitos. Então, tem alguns cadastros que nós conseguimos atuar de forma mais célere, tem alguns cadastros que eles exigem uma maturidade aí ao longo do tempo para que estejam no ponto que a gente considera ideal. Mas esse era um dos itens que a gente tratou com bastante carinho aí nessa retomada. O modelo de implantação. Então, hoje, quando a gente implantou Parelheiros, a gente foi implantar Mogi, as regras de negócio são as mesmas, as parametrizações são as mesmas, os relatórios são os mesmos, a maneira como o TASI está construído nas duas unidades foi a mesma.
Levamos isso para o Hospital Brigadeiro, agora estamos levando para o Hospital Diadema, para o Hospital Pirajussara. Isso permite que a implantação seja muito mais rápida, que a gente consiga construir o escopo que foi definido de prazo e tempo dentro do que foi contratado. A gente não estoura horas, a gente não precisa de horas adicionais, porque o modelo está bem definido. Então, quem vai implantar, tanto a equipe da Philips quanto da SPDM, já sabe o que tem que fazer. Não existem mais perguntas, né? Um modelo que também foi mudado é que antes existia um mapeamento do processo, então tinha uma etapa de as-is, para que perguntasse ao usuário como que ele gostaria que o sistema fosse. Por mais que hospitais sejam iguais, muitas vezes do mesmo contratante, nós temos hospitais até com a mesma planta física, que é o Diadema e o Pirajussara, cada usuário ele vai ver o sistema sobre a sua visão, sobre os seus valores, sobre a sua cultura. Isso não está errado do ponto de vista do usuário, mas do ponto de vista administrativo, de governança, é um problema, porque a gente passa a ter vários TASIs diferentes na mesma instituição. Isso é muito difícil, tanto para a sustentação desse ambiente, quanto é muito difícil na implantação desse ambiente, porque sempre vai ter um que acha o seu melhor, o outro que acha o seu melhor, e a gente não tem a governança necessária disso. Com a criação desse comitê e da governança, a gente consegue hoje ter o mesmo TASI em todas as unidades. Isso permitiu que a gente conseguisse fazer a implantação de 5 hospitais praticamente em 6 meses. Tá? Então, essa foi a diferença. E o processo ele vai amadurecendo a tal ponto que antes nós tínhamos uma data de virada. Então, a gente fazia aderência, treinava e marcava a virada. Hoje, nós praticamente não temos mais essa data de virada, deixamos ela especificamente para os processos maiores e finais, mas a gente consegue ir virando conforme treina. Então, treinou, aderiu, capacitou, vira o módulo para HTML já padronizado. Então, essa mudança de governança permite essa celeridade que a gente consiga implantar o TASI dentro do prazo de forma padronizada. Colocamos também as regras de negócio. Então, para a gente ter qualidade de dados e poder daqui a um ano discutir BI, indicadores, essas coisas, os dados precisam estar dentro do TASI. Para que os dados estejam dentro do TASI, eles precisam estar estruturados e serem preenchidos com qualidade. Então, nós definimos não somente os campos obrigatórios, onde tem que vir a origem da informação, mas nós parametrizamos o sistema de um modo que o fluxo faça com que esses campos sejam naturalmente preenchidos e não consiga haver a conclusão sem a alimentação desses indicadores, dessas informações qualitativas que a gente precisa. Nós percebemos claramente, um exemplo clássico, que a nossa tabela de CID, que era vazia, está populada. Então, claramente, obviamente, é um dado complexo, que precisa de codificadores, de um amadurecimento da qualidade, mas os dados já estão lá, o que antes a gente não tinha. Isso num exemplo simples aí, mas que a gente conseguiu fazer isso para vários outros exemplos similares. Tá? E a efetiva utilização do sistema, né? Hoje, a gente conseguiu já retirar o papel totalmente desses locais que estão com TASI. O médico não tem mais acesso, e a equipe de enfermagem também, só em situações emergenciais, né, que aí são controladas. Então, a gente percebe que hoje qualquer coisinha ali já tem, o pessoal nos aciona. Ué, o que está acontecendo e tal. Para nós, do ponto de vista de infra, às vezes é ruim, mas tem um lado bom, que é a garantia que o sistema realmente está sendo utilizado ali na sua plenitude, que realmente ele está fazendo parte do negócio agora. Tá? E, para atingir isso também, a gente, então, teve uma coisa importantíssima, que infraestrutura não pode ser óbice de implantação de sistema. Então, antes de chegar a esse ponto, nós fizemos todo um capacity, um investimento em data center, em banco de dados, na revisão do parque de computadores, em toda essa etapa. E o próprio beira-leito, né, que a gente investiu bastante, Wi-Fi, PDA, tudo isso, que era uma etapa que a gente estava prospectando lá para frente, para daqui a um ano, nós estamos conseguindo antecipar. Então, hoje, as nossas farmácias, que era uma realidade distante da situação que a gente estava, já estão começando a usar os PDAs, e nós já estamos com datas e viradas marcadas para colocar o beira-leito na parte da enfermagem também. Então, a sustentação desse modelo, ela permitiu que etapas que estavam mais distantes pudessem ser aproximadas e a gente conseguisse ganhar
tecnologia, melhor qualidade e avançar de forma mais rápida aí nesse processo. Então, o nosso projeto começou efetivamente em maio, né? No 1º de janeiro a abril, nós fizemos todo esse planejamento, essa capacitação, essa estruturação, e em maio nós começamos efetivamente o projeto. Então, hoje nós temos esse comitê criado, esse ambiente construído, o capacity tecnológico ele foi efetuado, o núcleo de TASI foi criado, está operacional, as regras assistenciais estão padronizadas, assim como os processos e o modelo de implantação, e a gente já está com os PDAs em implantação na farmácia almoxarifado, para a gente partir para o beira-leito numa segunda etapa. Integrações já estão funcionando também. Hoje o TASI ele já reflete todos os resultados de laboratório e de imagem, então isso já está aparecendo para o médico. Então, antes o médico ele tinha que acessar sistemas paralelos para ter acesso aos resultados. Hoje, na própria tela do TASI, ele consegue ver os resultados dos exames. Em Parelheiros, recentemente, nós acabamos de integrar os sinais vitais. Então, todas as centrais, que também são da Philips, estão integradas ao TASI e aparecem para o médico lá, direto no TASI, não precisa mais ter aquele controle manual que ele tinha dos sinais vitais. Isso é fundamental, principalmente para o centro cirúrgico, na hora da cirurgia ali, para retirar aquela folha que eles usam ali para marcar sinais vitais. Isso ajuda bastante o processo. Nós já estamos com 4 hospitais e 2 ambulatórios com 100% HTML. Temos 10 até o final de 2020 e no primeiro semestre de 2021 a gente conclui essa etapa. O primeiro é o mais difícil, porque precisou montar tudo isso, mas os próximos estão indo cada vez mais rápidos. Aí a gente está conseguindo fazer vários ao mesmo tempo com a equipe, com a Philips, que pegou maturidade nesse processo. O certificado digital está em implantação. E eu acho que agora eu queria abrir um pouquinho a palavra para a Cris. A Cris ela vem nessa caminhada conosco aí, né, Cris, há bastante tempo aqui na SPDM, desde o começo da implantação do TASI, lá em 2011, no Pirajussara. E a luta que a gente vem, né, porque a SPDM ela tem essa vertente tecnológica que não é agora, é uma das premissas do nosso presidente, né, mas ela acompanhou as dificuldades que nós tivemos e o modelo que nós estamos colocando agora em funcionamento, né. Então, Cris, acho que é importante você passar a palavra aí pelo ponto de vista assistencial. Bom dia a todos, obrigada pelo convite da Philips, do Breno e da Beth, para falar um pouquinho sobre o que foi essa implantação e como está sendo na prática essa implantação. A minha missão era fazer interface entre a TI e a equipe assistencial. Então, o mapeamento do processo ali foi coordenado pelo comitê corporativo do TASI, que a gente acabou chamando. Então, onde foi feita toda essa análise de todos os mapeamentos e analisamos todos os módulos. Então, hoje a gente tem desde um pronto-socorro de porta aberta, porta fechada, com a implantação do sistema Manchester, que nós fizemos a parceria, até maternidade, transplante e oncologia. Então, para cada um desses módulos, nós fizemos o mapeamento. Então, nós não fomos no usuário-chave na ponta. Nós utilizamos os usuários-chaves que sabiam as regras do negócio. Porque, se não sabe a regra do negócio, acaba dando impacto. Então, se eu tomo uma decisão lá na ponta, eu posso estar dando impacto no outro processo. E foi assim que a gente, com erros, né, Breno, e aprendizados, a gente construiu. Então, como é que tudo começou? Avaliando e mapeando os processos. Outra grande mudança foi perfil, porque definir perfil para a equipe não é fácil. Então, uma regra de negócio nossa é que todo mundo vê o prontuário. Então, todas as equipes, o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, o físio, nutricionista, médico, todos acabam visualizando o sistema. E cada um, dentro do seu perfil, consegue inserir ou modificar e registrar as suas informações. E, com isso, a gente fez a padronização. Hoje não são textos livres, a gente tem trabalhado nesses formulários para que a gente tenha dados, né? Porque um dos nossos grandes objetivos é ter o database. Então, para isso, a gente precisa estruturar o sistema.
Sem isso, a gente não conseguiria informação adequada para a tomada de decisão. Hoje, nós temos os protocolos implantados, baseados em evidências, como, por exemplo, o protocolo de sepse. A gente utiliza o Mentor. E, com isso, a gente teve que fazer interface com o laboratório, a gente teve que fazer interface com a radiologia, e para que o médico tivesse um apoio à decisão. Outro protocolo é o de dor torácica. Então, tudo que a gente acaba implantando é baseado nas evidências, nas melhores práticas. E, com isso, a gente conseguiu também, junto com a Philips, atualizar os scores que tinha dentro do sistema. Então, hoje, a gente consegue padronizar o NIOS, que é uma nova ferramenta que a gente tem para tomada de decisão para o cuidado do paciente com COVID, né, que ele faz a detecção precoce de alteração de sinais vitais, é um exemplo dele. Outro score que a gente implantou recentemente é o MELS, que é relacionado à obstetrícia, o parto seguro. Então, uma série de ferramentas, junto com a Philips, a gente foi atrás, né, de toda essa boas práticas e protocolos. A nossa ideia não era incluir o papel no sistema, que a gente viu que era um erro. A gente foi atrás das soluções, o que o TASI tinha de melhor para nos oferecer. Então, nós fizemos todas essas análises, o que o módulo PEP ou PEPO ele traz de vantagens e de benefícios para a equipe. Então, a gente tem checklist cirúrgico implantado, a gente consegue ter kit. Um desafio nosso, principalmente na gestão pública, é saber quanto custa o procedimento. Então, para isso, a gente precisa padronizar. Para isso, a gente precisa dar uma força-tarefa nos cadastros de medicamento, cadastro de material, os kits, e isso tudo linkado ao paciente. Com a utilização do PDA, vai ser um facilitador, principalmente para a equipe de enfermagem lá na ponta, porque um dos processos de segurança em relação à medicação é que a prescrição esteja junto com o colaborador que for realizar a medicação. E o PDA vai ser um facilitador disso para a gente. Então, a gente espera aumentar cada vez mais a segurança dos nossos processos. Nós temos instituições com certificados de qualidade Quimentum em 2 instituições, e a terceira está em processo agora de certificação. Nossos hospitais têm certificado ONA, nível 2, nível 3, ambulatórios. Então, nós estamos fazendo todo esse alinhamento para que todos tenham a mesma estrutura de prontuário eletrônico e que todos possam utilizar na sua íntegra e utilizar todos os benefícios que o TASI possa nos trazer na assistência à saúde. Perfeito, Cris. Então, acho que para concluir, né, o recado que fica aqui como nossa experiência, né, nessa caminhada, é que a gente precisa utilizar o sistema de gestão ali da melhor maneira possível, com os melhores padrões possíveis, que ele esteja uniforme, né, isso é fundamental, e que as regras de negócio estejam muito claras e definidas. E lembrando também, né, na nossa experiência, que qualquer item relacionado a indicador, a BI, ele precisa de uma base sólida e bem construída para que isso se reflita efetivamente na solução e na agregação de valor, né? Então, no nosso case aqui, né, a gente consegue entender que estamos no caminho certo. Essa parceria que a gente fez com a Philips foi fundamental para que a gente conseguisse atingir esse nível de maturidade em tão pouco tempo, né? Como a gente mencionou, a gente há 3 meses atrás não nem pensava em PDA em Beira Leite, isso não fazia parte da nossa realidade. E eu tenho certeza que daqui a 6 meses vai ser uma coisa comum e a gente vai estar falando de outros desafios, tá? Então, eu queria também agradecer, em nome da TI, a parceria aqui com a Beth Akemi, com a Cris, em nome da enfermagem. Acho que agradecer todos os diretores de hospitais, diretoras de enfermagem que estão nas pontas também, que foram fundamentais para que isso desse certo. Porque sem o apoio também de cada unidade, a gente não consegue transcrever isso para lá. E acho que todo mundo acreditou nessa causa e confiou que isso pudesse ter os resultados que está tendo.
ao nosso presidente, né, o Dr. Nassimi, que dá todo o suporte e patrocínio que a gente precisa para chegar nesses resultados. Eu, particularmente, queria fazer um agradecimento ao Fábio Borges, que é o meu diretor, e me dá toda a confiança e autonomia para que eu possa fazer o meu trabalho com tranquilidade. Então, eu sei que eu tenho o suporte necessário para prover essas ações, a coordenação administrativa também que nos apoia, e principalmente, no meu ponto, para a minha equipe, porque sem eles eu não conseguiria fazer isso. Todo mundo vestiu a causa, entendeu que a causa era nobre, que era importante para a instituição e para a própria carreira de cada um. Então, um agradecimento especial aqui à equipe de TI da SPDM, que fez também isso poder acontecer. Obrigado, gente. Muito obrigada. A gente agradece aos nossos painelistas, o Breno, a Elizabeth, a Cristiane, muito obrigada por estar aqui com a gente.